pessoal, tudo bem? Estamos juntos aqui no canal Mundo da Matemática com mais um conteúdo importante, dando continuidade com os nossos estudos sobre função exponencial e esboçando gráfico. Na aula anterior, resolvemos um exercício e esboçamos um gráfico onde a função era crescente. Disse para vocês que na aula seguinte, que seria agora, essa aula, estaremos fazendo um outro exercício. Então vamos aqui ao quadro branco. Eu tenho aqui o enunciado. Esboce o gráfico da função, que vai de A em B, definida por f de x igual a 1/3 elevado a x. Isso é importante, porque identifica que é uma função exponencial. Temos aqui um valor que não é um número negativo. É um valor que está entre 0 e 1, tá? 1/3 elevado a x, dado o conjunto imagem, definido pelo dado conjunto imagem, e tenho aqui o domínio da função, que são os valores que eu vou substituir no lugar do x. Veja, na aula anterior, eu disse que a função era crescente, expliquei por quê. Mas antes de até mesmo fazer os cálculos aqui e esboçar o gráfico, dá para saber de forma antecipada se a função é crescente ou não, tá? Se é crescente ou se é decrescente. Se o valor da base da potência é um valor maior que 1, tá? Então a função ela é crescente, ok? Foi o caso da aula anterior. Neste caso, veja que 1/3 é um valor que está entre 0 e 1. 1/3 é uma dízima periódica, 0,333. Então, é um valor que está entre 0 e 1. Quando a base é um valor que está entre 0 e 1, então a função é decrescente, tá? É o inverso, tá? Que fizemos na aula anterior. Na aula anterior, aqui o valor era uma base, se eu não estiver enganado, era o 2. E por ser 2, se é um valor maior que 1, a base sendo maior que 1, a função é crescente. Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou resolver, eu coloquei essa tabela para facilitar os nossos cálculos, e vamos substituir os valores em x aqui no expoente, ok? Então vamos lá. Eu tenho aqui 1/3 elevado a x. Só que aqui eu não vou colocar x, eu vou colocar -1. Eu vou substituir. Eu estava colocando um x lá, o -1 no lugar do expoente. Bom, disse já a vocês que quando eu tenho uma potência onde o expoente é um número negativo, eu inverto a base, ou seja, eu vou colocar o inverso multiplicativo da base. O inverso multiplicativo do 1/3 é só você inverter o denominador pelo numerador. Então, o inverso multiplicativo do 1/3 é o 3 sobre 1. E 3 sobre 1 é 3. Se fosse o contrário, se aqui ao invés de ser 1/3, fosse 3 elevado a -1, por exemplo, aqui ó, em vez de ser 1/3, fosse 3 elevado a -1, então a gente pensaria aqui na base. A base, qual que é o inverso multiplicativo de 3? O inverso multiplicativo de um número inteiro é 1 sobre ele. Então, o inverso multiplicativo de 3 é 1 sobre o 3. Se fosse 4, o inverso multiplicativo do 4, 1 sobre 4. Ou seja, o inverso multiplicativo do 3 é 1/3. E funciona na volta também. O inverso multiplicativo do 1/3 é o 3. Um é inverso do outro. Então, eu inverto aqui, isso vira 3. E o expoente, que uma vez aqui era negativo, ele vira positivo. Portanto, já tenho o resultado. 3 elevado a 1 é 3. Agora é a vez do zero. Vou colocar o zero no lugar do x. Então, ficará assim, ó. 1/3 elevado a 0. Qualquer valor elevado a 0, qualquer base elevado a 0, sempre vai dar 1. Então, encontrei o valor correspondente quando o x é 0, o y é 1. E, finalmente, colocando 1 no lugar do x, 1
terço elevado a 1. Ora, quando eu tenho uma potência, independente da base, está sendo elevado a 1, o expoente é 1, então o resultado é a própria base. Então, ao invés de colocar 1/3 aqui, eu vou colocar na forma decimal para mim poder ter mais facilidade de encontrar aqui, ó, no eixo. Bom, então 1/3 é 0,333, tá? Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Olha só, antes de escrever. 1/3 é a dízima periódica, certo? Essa dízima periódica é um número decimal infinito. Muito bem. Mas posso escrevê-lo assim também, ó. Uma barrinha em cima. Ou seja, dando a entender que o 3, ele não é o último dígito, ele se repete infinitamente, com essa barrinha em cima. Então eu posso escrever assim, ó. 0,3, uma barrinha em cima. Pronto. Ok? Se quiser escrever assim também não tem problema. Bom, então quando o x é menos 1, vou fazer até de outra cor aqui. Vamos lá. Quando o x é menos 1, o y é 3. Menos 1, ponto e vírgula, 3. Quando o x é 0, ponto e vírgula, o y é 1. Ok? E quando o x é 1, ponto e vírgula, o meu y é 0. Por isso eu coloco a ponto e vírgula para não confundir. Ponto e vírgula separa o número que representa o x do número que representa o y. Ok? Está pequenininho aqui, mas você pode aumentar a sua imagem. Muito bem, agora vamos prestar atenção, porque com essas informações eu vou aqui encontrar os pontos no plano cartesiano. Então, onde eu tenho menos 1 no x, que está aqui, eu vou encontrar o 3 no y. Então, eu vou aqui com a régua. Deixa eu só fazer o seguinte aqui, isso, ó. Com a régua, vamos fazer isso aqui, ó. Ver se fica direitinho, isso. Aí eu vou lá. Pronto. Aí eu encontrei aqui o ponto. Bom, quando o x é 0, o y é 1. Então, deixa eu só fechar aqui, que eu não fechei o parênteses. Pronto. Quando o x é 0, o y é 1. O x é 0. O x está aqui, ó. A parte de baixo não foi necessário colocar, porque na função exponencial o gráfico não encosta no eixo x. Então, não tem a parte de baixo do y. Tá? 0 e 1. Quando você tem um par ordenado, onde um é 0 e outro é 1, tu vai fazer essa marcaçãozinha aqui, ó, em cima do parceiro do 0. No caso aqui é o 1 e ele está no y. Ó, então é aqui. Pronto. E finalmente aqui, ó, quando o meu x é 1, o y é 0,3. Está aqui, ó. Isso é uma dízima, tá? Eu arredondei aqui. Então vai ficar assim, ó. Onde está o 0,3 aqui, ó? Porque o 1 do x está aqui. Bom, vamos pensar o seguinte. Entre o 0 e 1, se eu dividir exatamente na metade, aqui, ó, é o 0,5, então. Entre o 0 e o 1, exatamente na metade, o 0,1, o 0,5. Bom, o 0,3 é um pouquinho antes do 0,5, um pouquinho menor. Então, ele vai estar aqui, mais ou menos. Mais ou menos, tá? 0,3. Então, aqui, ó, é o 0,3. Por isso, sempre é interessante você ter o resultado como fração, transforma em decimal, para você poder encontrá-lo aqui no plano cartesiano. Então, eu vou fazer aqui sem a régua mesmo, ó. Pronto. Liguei os pontos. 1 no x e 0,3 no y. Depois de feito isso, encontrei os pontos aqui, os 3 pontos, eu vou unir esses pontos. Então vamos lá. Vou unir aqui, ó. Vou tirar esse 0,5, eu não preciso mais dele, tá? Isso aqui era só para ter uma referência. Então vamos lá, ó. Aqui.
ok? Então, diferentemente do exercício anterior, veja que a direção do gráfico também mudou. Olha só, repara bem aqui no eixo X e no eixo Y, na tabela. Aqui, ó, menos 1, 0, 1. Você percebe que vai crescendo à medida que vai, aqui, ó, está crescendo de menos 1 para 0, 0 foi para 1. Agora, repara o Y. Começa no 3 e vai diminuindo. Então, aqui é uma razão inversamente proporcional. À medida que no X os valores aumentam, no Y os valores diminuem, tá? É uma razão proporcionalmente inversa, tá? Então, neste caso aqui, ela demonstra uma função decrescente, ok? Então, olhando nos cálculos na tabela, você já percebe isso. Se por acaso a medida do x aumentasse, o y também, como aconteceu no exercício anterior, então seria uma função crescente. Mas à medida que x aumenta e y diminui, você tem uma proporcionalidade inversa. Ela é inversamente proporcional a essa situação, essa razão entre as duas variáveis. Bom, e olhando para o gráfico também se nota isso. Se você olhar da esquerda para a direita, ó, da esquerda para a direita, assim, a linha vermelha aqui, ó, ela vai diminuindo, ó, ela vai diminuindo. E se continuasse, pessoal, ela ia diminuir mais ainda, só não ia encostar no eixo X. Ela poderia chegar bem próximo ao eixo X, mas não ia encostar, porque numa função exponencial, o gráfico da função exponencial, ela não intercepta o eixo X, ok? Então tá aí mais um exercício referente ao assunto, equação exponencial, função exponencial, perdão. Eu sempre digo, vou voltar a falar, é muito importante, interessante você estar vendo, você dar uma olhadinha nas aulas anteriores, até mesmo sobre potenciação, sobre equação exponencial, para que você tenha uma lógica, uma lógica matemática até chegar aqui, tá? A matemática, ela segue uma sequência lógica, tá? A sequência faz você montar um raciocínio, um conhecimento sobre aquele assunto. Então, assista às aulas anteriores. Aqui no canal, na playlist, nós temos, por exemplo, você pode olhar potenciação, vê lá o que tem sobre potenciação, equação exponencial. Assista às aulas sobre equação exponencial. E também, neste curso de função exponencial, já temos algumas aulas. Comece a estudar desde a aula introdutória sobre o assunto, tá? E, claro, não perca as próximas. Se você fizer isso, você vai aumentar bastante o seu conhecimento a respeito do assunto. E aí você vai estar mais engajado para as tarefas escolares, se preparando para um concurso público. É interessante você fazer isso. É uma boa estratégia, tá certo? Para isso, se inscreva no canal, clique aqui no botão de inscrição, ok? E também vá no sininho, clique no sininho, selecione todas, porque aí você não precisa estar procurando no canal se já tem uma aula nova. O próprio YouTube se encarrega de avisar você quando tiver uma aula disponível, se você estiver inscrito, e também se você clicar nas notificações, no sininho, ok? Aqui do meu lado, do meu lado direito, só que do seu é esquerdo, sempre coloco aqui uns retângulos que mostram a aula anterior a esta, para que você possa assistir a aula anterior, você tenha um embasamento melhor. Mas é como eu falei, não apenas a aula anterior a essa, mas assista às aulas iniciais a respeito do assunto. Ok, gente? Obrigado, tá, pessoal, por estar junto. Deixe o seu like, porque ajuda o canal. Compartilhe essa aula nas suas redes sociais, para que outras pessoas também possam conhecer o canal. Pessoal, grande abraço e até a próxima aula.